Boa noite, amantes do escuro. Hoje vamos falar um relato sobre alguém que pagou pelo preço da sua língua. Ele mexeu com o que não devia, ele sorriu do que não tinha graça e acabou pagando por isso. Pagando caro, como todos aqueles que levam à brincadeira certas culturas e religiões, sejam elas quais forem. É bom saber que a crença é livre e acreditar em algo que você julga ser tão real quanto sua própria vida é sagrado. Independente das religiões e crenças ou culturas, elas devem sim ser respeitadas. Um rapaz chamado José nasceu em determinada cidade pequena, Boca da Mata, um povoado simples e rústico, onde a única vida cotidiana era a roça e o trabalho braçal, plantação de alimentos e outras coisas. Por ser uma zona natural do mato e do sítio, as lendas, é claro, dominavam. Histórias, culturas, tradições, passadas de geração em geração. Só que esse, pelo fato, nasceu, digamos que já perturbado, pois a sua risada sarcástica, zombeteira e completamente com falta de respeito com todas as pessoas, desde a sua infância, deixava todos de fato constrangidos, com raiva, e muitos até o amaldiçoavam, mas ele jamais mudou. José era o tipo de pessoa que não acreditava em nada, pois nunca tinha visto nada nem sentido nada, e sorria da crença de pessoas que acreditavam que aquela religião, aquela fé era tão real como qualquer outra coisa. Assim nasceu José, descrente, sádico e zombeteiro, sarcástico e uma pessoa completamente fundida e causadora de todo tipo de falta de respeito e desafio à fé alheia. Uma certa noite, próximo às vésperas do fim de ano, depois do Natal, José estava a tomar uma pinga costumeira, como sempre, em um bar. E fez uma aposta com determinadas pessoas. Ele riu, contou piadas, mas a aposta em si tinha um preço alto, pois os mais velhos que já estavam acostumados com José, mas não tinham isso como naturalidade ou coisa normal. Falaram: José, um dia você vai se arrepender das suas brincadeiras, do seu sarcasmo, da sua descrença, do seu sadismo. E um dia você vai faltar com respeito a algum ser sobrenatural e ele vai lhe cobrar. José sorria sarcasticamente. Ele entrava nas missas com 2 risadas ou 3, acabava. Ele sorria de velórios, sorria de aleijados, pessoas mancas, cegos, surdos, até animais que nasciam com defeito. Para ele era motivo de alegria sem fim. Sim, ele achava graça no defeito físico das pessoas e na crença, nos rituais ou cerimônias, sejam elas religiosas, pagãs ou de outros tipos. Era motivo de graça para José. Então ele apostou no bar em que bebia com algumas pessoas que ali estavam. Ele dizia: no dia em que uma entidade, seja ela qual for, do céu ou do inferno, vir me buscar, nesse dia eu vou respeitar. Até lá, seja Deus ou o diabo, estou esperando por uma prova de que eles existam. Não sabia José que essa foi, de fato e verdade, a sua assinatura para o fim de uma vida sem sentido. Em uma determinada manhã, José estava no mesmo bar. Ao passar da roça, um pouco depois do meio-dia, se aproximava das 3 da tarde.
Estava ele tomando pinga como de costume quando passou um funeral, um enterro. Como de costume no campo, era um corpo em volta de uma rede, levada por 2 pessoas e apoiado, é claro, por uma estaca grossa, uma madeira grande, de preferência aquelas que você vê em cercas de fazenda, levada por 2 homens fortes e rústicos, e atrás as pessoas iam chorando. Ao passar pelo bar que José estava, ele pediu licença e abriu a rede para ver quem estava ali. E começou a sorrir bastante do defunto que estava sendo levado. Mas antes mesmo do enterro passar, José tinha avistado de longe e falou com seus colegas de bar: eu vou ver de perto se é solteira ou casada, vai que era bonita. Ou era tão feia que morreu de susto ao se olhar no espelho. Ninguém achou graça. E ao sorrir do defunto que ali passava, as pessoas olharam para José com realmente remorso e raiva. Alguns ainda queriam agredi-lo, mas outros, já acostumados com a loucura e tendo ele como louco ou débil mental, resolveram apaziguar e dar mais respeito ao cortejo funeral. José seguiu, sorrindo. Enquanto pessoas choravam e rezavam, ele sorria, com desdém, achando graça. E é claro, zombando do defunto que ali estava. Ao chegar no cemitério, ele abandonou o cortejo fúnebre e partiu para as covas, onde encontrou uma aberta, com os ossos à mostra, e começou a sorrir da caveira que via. Perguntou se era solteira, se era casada, pois se ela não falasse, ele não tinha como adivinhar se era dali, se era da vila que ele nasceu, se ela tinha bebido muito, se morreu de cirrose, se morreu de doença normal, se havia sido assassinada, e sorria, tentando imaginar a resposta da caveira. Jogou pedras, chutou, bateu e perguntou se ela sentia dor ou se sentia vergonha por ser tão feia. E deixou bem claro que nem o diabo aceitaria algo tão horroroso no inferno e que Deus provavelmente desprezaria algo tão mal feito. Passado a zombaria e a falta de respeito com os ossos que descansavam naquela cova, sabe-se lá de quem era ou há quanto tempo estava ali. José saiu, mas antes de sair ele disse: quer tomar uma pinga, mas eu pago a sua. E começou a sorrir, dizendo: você não fala, então fica aí. Mas se você mudar de ideia, eu estou te esperando na passagem do portão. E saiu sorrindo. José voltou para o bar, começou a conversar das suas proezas, julgando ele sendo algo extremamente fantástico que tinha feito, e as pessoas, espantadas com o que ouviram, ficaram de fato de boca aberta e cada vez mais se afastavam. Outras nem quiseram ouvir o resto da história que José contava, de coisas que ele tinha feito no cemitério naquele dia, naquela tarde. Quando se aproximava da meia-noite, o dono do bar disse que precisava fechar e que as pessoas tinham que se retirar, afinal ele precisava dormir e tinha que acordar cedo pela manhã. José disse: eu vou tomar a minha saideira, a minha última. Por favor, bote mais uma pinga para mim. O rapaz encheu o copo e ele pegou. Ao balançar o copo e sentir o cheiro do aguardente, antes mesmo de virar a boca, ele ouviu algo que jamais esqueceria. Na porta do bar, uma voz falava: e a minha? A pinga que o amigo prometeu. Ele sentiu o corpo paralisar, um frio subir sua espinha e seus cabelos ficarem tão arrepiados que ele sentia como se tocasse o teto do bar. Ao olhar com extrema dificuldade para trás, pois o corpo não obedecia mais e o gelo tomava conta do seu corpo, e o arrepio, sentiu o coração quase parar e o ar faltar. Mas ao virar para trás, ele deu de cara com a caveira que ele tinha xingado, zombado, agredido, a mesma caveira do cemitério.
estava em pé, parada, no bar, olhando para José, com os seus globos vazios, 2 orifícios negros, sem vida, sem olhos, olhando para ele seriamente e voltando a perguntar onde está a cachaça que o amigo prometeu. Ele não achou mais graça. José não sorriu mais. Naquela mesma posição, sentado no bar segurando o copo, daquela mesma forma, José partiu. As pessoas que estavam ali ficaram surpresas, pois viram apenas José, do nada, ficar numa aparência pálida, gélida e parada, com os olhos extremamente esbugalhados, segurando ainda o copo de pinga que não havia bebido e nem pago. Só José viu. Muitas pessoas relatam e se perguntam por que só fulano, cicrano ou beltrano vê isso ou vê aquilo. Por que eu não posso ver? Se é de fato e verdade o que dizem, o que fala, porque todos não veem. Eu tenho uma verdade para vocês que me escutam e me assistem agora. Seria normal para você levantar de manhã e dar de cara com pessoas que você nunca viu, olhando para você fixamente, faltando braços, pernas, ou olhos, ou sangrando? Ouvir vultos enquanto você conversa com alguém, ou ouvir vozes enquanto você está tentando falar com alguém, você julgaria isso normal? Gritos, ranger de dentes, choro, pedidos de socorro, desespero, não poder dormir, não poder comer, não poder assistir ou ouvir nada que você queira, ou menos escutar uma música que você goste. Onde você entrar ou sair, saber que pessoas de negro, de roxo, de azul, de branco, vermelho, amarelo, olham para você, pedem para você, clamam para você, pedem socorro para falar com fulano, beltrano, cicrano. E você, sem saber quem são, ou onde moram, ou por que partiram, não poder dormir direito, não poder viver direito com essa quantidade de pessoas falando, chorando, gritando, clamando aos seus ouvidos. E as presenças que te causariam arrepio, mal-estar, ânsia de vômito, medo, paralisação. É isso mesmo que você que está me ouvindo agora quer para a sua vida? É isso que você chamaria de viver normal? É fácil julgar, porque ele ou ela vê, ele ou ela sente ou não tem certeza do que está pedindo. Pense bem. Cuidado com o que desejar. Porque às vezes, o que pedimos nós não suportamos e não estamos preparados para o que o coração ou os olhos possam presenciar ou sentir um dia. Assim como José, que morreu sentado na mesa daquele bar, segurando um copo de pinga, com olhos esbugalhados, boca aberta e pálido. Só ele sabe o que viu e não suportou. E se as pessoas que estavam ali também presenciassem, vissem, não julgariam aquele estabelecimento amaldiçoado, assombrado, deixariam de visitar, e o dono que tinha aquilo como seu ganha-pão não iria perder o seu único sustento. As pessoas pensam antes de falar. Pensem bem. Boa noite, amantes do escuro.